Imob TV. Oferecimento. Exata Financiamentos. Preferita Paisagismo. Galon Tintas. E Imobiliária Conquista. Olá, seja bem-vindo ao seu programa Imob TV. Hoje o assunto é economia. Eu recebo aqui no estúdio a Melissa Modenese, ela que é economista, formada pela UFES há 19 anos e é economista-chefe da Lite Capital. Seja muito bem-vinda, Melissa. Obrigada. Melissa, Lite Capital, 3 anos de mercado aqui em Linhares. Conta um pouco aí sobre a Lite Capital e a atuação dela no mercado. Isso, a Lite Capital é uma securitizadora, ela trabalha com antecipação de recebíveis, gestão de carteiras a receber e inadimplência. A antecipação de recebíveis é você ter uma oportunidade de outra modalidade de crédito, sem ser o tradicional como empréstimo, financiamento, onde tem muitas tarifas e a taxa de juros, quando você introduz essas tarifas, ela fica muito maior do que a antecipação de recebíveis. É mais atrativo, então, do que o empresário ele recorrer ao banco, então, para trocar boleto, o tradicional trocar o boleto, né? Isso, porque o banco, ele, de acordo com a legislação dele, ele precisa cobrar IOF, TAC, análise de crédito, e a securitizadora não utiliza essas tarifas, é somente a taxa de desconto, então é a taxa efetiva. Então, quando o empresário faz a continha mesmo, a gente tenta até mostrar para eles como é que faz, quando coloca o IOF adicional e o TAC, ele fica muito maior do que a antecipação de recebíveis da Lite Capital. Entendi, então é mais atrativo para o comércio aqui de Linhares, né? Que também para o mercado imobiliário, e vai ser minha próxima pergunta para a Melissa. Você que é do comércio de Linhares, né, e tem crédito próprio na sua loja, a Lite Capital pode ser uma solução para você antecipar seu recebível. Melissa, fala para mim o seguinte, no mercado imobiliário, como que a Lite Capital pode contribuir aí para as imobiliárias, construtoras, lojas de material de construção? Isso, além do empresariado tradicional, é simples a gente entender o seguinte, tudo que a gente recebe a prazo, né? Tudo que se vendeu a prazo, você tem condição de receber à vista. O bacana é que você não aumenta a sua taxa de endividamento empresarial. Quando você pega um financiamento, um capital de giro no banco, você aumenta o seu índice de inadimplência, né? Índice de endividamento. Então, a antecipação desses recebíveis, no setor imobiliário, a gente pode antecipar contratos de locação, né? A pessoa que locou seu imóvel está precisando de um recurso de imediato, coloca o contrato lá como recebível para realizar a antecipação. A própria pessoa física pode fazer isso também ou só pessoa jurídica? Pessoa física que seja profissional autônomo ou, se não, pessoa jurídica. Entendi. Então, a material de construção que vendeu a prazo, está precisando dar uma aquecida no seu capital de giro, botar saldo no seu caixa, também pode fazer a antecipação. Bacana, então serve também para construtora e imobiliária. A imobiliária que vendeu um imóvel na planta, por exemplo, esse imóvel vai ficar pronto daqui a 6 meses, depois tem ainda o processo do banco ainda, né, que gira em torno aí de 45 a 90 dias, um trâmite nos bancos, né, para a linha de crédito habitacional. Se a imobiliária quiser fazer antecipação desse recebível, ela pode fazer lá na Lite. E a construtora também, do outro lado, pode. A construtora que vendeu o seu imóvel na planta e parcelou a entrada para o seu cliente até as chaves onde que o banco entra para fazer o financiamento bancário, a Lite, ela faz a antecipação desse recebível da entrada para entrar dinheiro para ele concluir a obra, não é isso? Exatamente, ele pode utilizar esse recurso e também até a questão de pagamentos de corretor, né? Tudo engloba uma gestão de custo que ele pode ser saldado com a antecipação de recebíveis. Bacana. Melissa, me conta um pouco aí do papel do economista. Isso, o economista ele pode atuar tanto no setor privado quanto no setor público. No setor público, normalmente a gente verifica no governo estadual, federal, municipal,
atuando em projetos de desenvolvimento da comunidade e também dos índices financeiros do país. E no setor privado, quando ele não está trabalhando também no sistema bancário, ele trabalha na alta performance empresarial. Então, vai desde o planejamento, gestão, estruturação, check-up e também de finanças pessoais. Bacana, que é onde você atua, que é no setor privado, não é isso? Isso, desses 19 anos, uma grande parte eu fiquei focada na microeconomia, que são os empresariados. Maravilha. E você teve uma grande experiência também no exterior, não é? Você foi para o Canadá. Me conta essa aí a experiência de ter trabalhado numa empresa lá no Canadá. Isso, eu tive uma oportunidade, é uma empresa muito parecida com a XP aqui no Brasil, a Dynamic Funds, e ela trabalha justamente com investimentos, com bolsa de valores, e o meu papel naquele momento era avaliar os países emergentes. Que bacana. E aqui no Espírito Santo nós temos o Corecon, né, que é o Conselho Regional dos Economistas aqui do Espírito Santo. Cada estado tem o seu, e aqui eu mando um abraço para o presidente, que é o Celso Bissoli, um cara incrível, né, que tem atuado aí fortemente, bravamente aí à frente do Corecon. O setor de vocês também é muito bem organizado, não é isso? Isso. A gente costuma dizer que o economista é muito generoso um com o outro. E a gente tem um papel realmente como o nosso juramento, que é desenvolver e gerar bem-estar para o indivíduo e para a sociedade. Então, existe um ditado que o economista só pensa em dinheiro e tal. Não, a gente primeiro pensa no bem-estar e desenvolvimento do indivíduo, e a gente realmente trabalha em cima dos recursos, que seja recursos humanos ou recursos monetários, e otimizar esses recursos para dar mais a performance da empresa. Que bacana! Agora que a gente conheceu um pouco da Melissa Modenese, ela que é formada pela UFES há 19 anos, quase 20 anos de formada, hein? O ano que vem faz 20 anos de formada, tem uma vasta experiência no mercado privado e também público, passou também pelo setor público. Sim. Melissa, agora vamos falar o seguinte, vamos colocar um pouco de pimenta nessa conversa e vamos falar do IGPM no mercado imobiliário. Antes da gente falar desse impacto, né, que essa sigla tem deixado alguns locatários, algumas pessoas que compraram alguns imóveis pautados nesse indexador, eu queria que você explicasse para o nosso público o que é o IGPM, da onde que é a origem dele. Isso. O IGPM, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, Índice Geral do Preço do Mercado. Então, a Fundação Getúlio Vargas, ele analisa a variação de preço no setor agrícola, né, insumos, que vai até a parte industrial, da cadeia produtiva agrícola, do setor da construção civil e também no setor de consumo final. Então, ele vai e faz uma média ponderada em cima desses 3 índices e gera o IGPM. O IGPM. E aí ele é pautado no mercado da cotação do dólar, por exemplo, ele é impactado pelo dólar também? Isso. Dentro da metodologia de cálculo que a Fundação Getúlio Vargas utiliza, todo movimento do dólar, ele reflete abruptamente no IGPM. No IGPM. E o IGPM deu um baita susto, né, quem tem contratos de aluguel e quem tem contratos de aquisição de algum imóvel, normalmente lotes, pautados no IGPM, né, nesse indexador aí que acompanhou o mercado imobiliário por muitos anos, né? E até então ele nunca tinha dado esse susto. Num passado distante, ele chegou a fazer, ele deu esse susto lá na década de 90, Exatamente. né, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas nos últimos 12 meses ele deu um susto, né, então ele chegou a 6,51, né, e aí causou um alvoroço no mercado, causou um pouco de desentendimento em alguns contratos. Qual foi a sua análise em relação a isso? Você acha que a pandemia causou esse descompasso no IGPM?
Foi um grande fator decisivo, né, para aumentar tanto o IGPM. No momento que teve a pandemia, naturalmente o mercado vê o dólar como uma moeda mais estável. Então, a procura do dólar fez com que o preço dele seja elevado e ficou num patamar acima de 5 desde março do ano passado. Essa constância de aumento começou a pesar nos produtos que são importados, tanto na parte agrícola, no material de construção, commodities, que são os produtos que são cotados em dólar nacional, mas né, são vendidos aqui. Então, essa junção com mais a alteração do comportamento do consumidor, focado a investimentos no setor imobiliário, ele deu uma pressionada bem abrupta no IGPM. Você acha então que o alto consumo, né, a alta aquisição, a busca, procura por imóveis no início da pandemia afetou aí, causou uma inflação no setor que impactou no IGPM, fazendo com que ele crescesse até, acho que chegou a 37% nesse... Isso, exatamente. Nesse período. Como as famílias não estavam podendo sair para lazer, viagens, aquele recurso que antes era deslocado para esse tipo de consumo ficou alocado. Aquelas famílias também que não perderam realmente as suas rendas, né, ou diminuíram. Então, aquelas que mantiveram a sua renda e tiveram ou auxílio emergencial, tiveram a oportunidade de, em vez de viajar, comprar algum equipamento, né, ou fazer atividade de lazer, usou esses recursos para dar melhor qualidade de vida dentro dos seus lares. E aí, ou fazia reforma, ou comprava imóveis maiores, mais amplos, ou imóveis com quintal, justamente para dar mais bem-estar nesse momento de isolamento. Isso aí acarretou na economia de toda a cadeia produtiva da construção civil. Aí não foi só a venda de imóvel, aí o setor de colchão, de sofá, de decoração, de piscina, de jardim, toda a cadeia produtiva da construção civil foi afetada por essa inflação do setor, não foi isso? Exatamente. Então, se o índice nacional que gera a variação do preço, o INCC da construção civil, é avaliada e pesada dentro do IGPM também, então, além do dólar, teve essa força a mais para aumentar o IGPM. Bacana. A gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí que a gente vai voltar com mais informações sobre como que o IGPM impacta no mercado imobiliário. Não saia daí. Estamos de volta e hoje o assunto é economia. Eu recebo a Melissa Modenese, ela que é economista há quase 20 anos, 19 anos de profissão, formada pela UFES, economista-chefe da Lite Capital, aqui de Linhares, uma securitizadora que há 3 anos atua no mercado. Melissa, no primeiro bloco nós falamos um pouco aí sobre a sua formação, a sua experiência, né? Começamos a falar como que o IGPM, ele trouxe um pouco de burburinho, aí, um pouco de arrepio, né, nos contratos de aluguel, nos contratos de aquisição de alguns imóveis. Vamos falar agora do futuro. É possível a gente prever algum futuro aí do IGPM? Isso, o IGPM, devido ainda a uma permanência do dólar com previsões acima de R$ 5,00, né? Isso está no relatório Focus do Banco Central. A gente entende que o IGPM ainda vai se manter em patamares mais elevados. E como é que isso vai afetar o público? Se ele se manter nesses patamares elevados, como que isso, o consumidor final, quem está nos assistindo, vai ser impactado nisso? Isso. Imaginando que o dólar vai se manter ainda, pode oscilar, mas ainda acima da banda de R$ 5,00, a gente começa a sentir no preço dos nossos produtos, né? Produtos agrícolas, produtos importados, alguns alimentos também que são cotados em dólar. Então, isso vai dando uma pressão para deixar o IGPM
com 2 dígitos ainda, se mantendo com 2 dígitos anuais. Essa pressão, ela é um termômetro também da atividade econômica. E aí o governo federal começa a usar alguns ajustes para que tente frear um pouco essa inflação, que é por isso que a gente vê anúncios da taxa Selic. A tendência é que a taxa Selic realmente tenha um patamar um pouco mais elevado nesse desejo de frear um pouco a inflação. Você falou do governo federal aí, eu lembrei aqui que o próximo ano é um ano de eleições, né? E isso faz também que a instabilidade do dólar se mantenha, né? Nas eleições passadas, a gente pôde perceber isso, eleições presidenciais, né? Um depoimento de um ministro, né? Um depoimento de um candidato ao governo federal, um candidato a presidente da República, uma expressão que ele fala em algum debate, isso muda muito, não é isso? O mercado de câmbio, não é isso? Isso, ela fica quase instantânea, assim, a gente vê quando tem instabilidade econômica no nosso país, o dólar aumenta, o ouro aumenta, migrações de investimentos que estavam na Bolsa tendem a migrar para o setor imobiliário por entender que é mais seguro. A minha próxima pergunta era justamente essa, como que isso aí vai impactar no mercado imobiliário, Melissa? Isso. A gente, pensando até reflexos da nossa história, que vai se repetir também, é justamente isso, quando a gente está num processo eleitoral, dependendo de como que estão as pesquisas eleitoreiras, né? O investidor fica com um pouco de receio de deixar em renda variável, que é na Bolsa de Valores ou investimentos que variam muito de acordo com a situação econômica do país. Então, para tentar se proteger seu capital, ele tende a migrar para o setor imobiliário para uma questão de segurança, proteção e de valorização, porque tem de se valorizar também. No início da pandemia, nós falamos isso aqui no programa, nós tratamos sobre isso, uma migração dos investimentos da Bolsa para o mercado imobiliário. Isso agora deu uma freada e possivelmente aí na eleição do ano que vem isso volte a acontecer, uma vez, né, do tamanho da instabilidade que pode ser, da indecisão que será o cenário político aqui no país para o próximo ano. Então isso tende a crescer, oportunidade imobiliária para você que é investidor do setor imobiliário, para você que é construtor, para você que é da toda a cadeia produtiva da construção civil. Falando do mercado imobiliário, quando nós vendemos um imóvel e o cliente vai fazer um financiamento habitacional, ele tem algumas modalidades para ele optar lá no banco, né? Ele tem a taxa fixa mais TR, ele tem um financiamento atrelado ao IPCA, ele tem um financiamento atrelado à poupança, né? Nesse cenário hoje que a gente está vivendo, qual deles ali você sugere ao nosso telespectador aqui, ou que talvez não tenha um, pode ser por perfil, né? Mas qual deles assim você mais indica? Deslumbrando, né, e vendo a tendência da inflação aumentar, da taxa Selic também acompanhar para dar uma freada nessa inflação. Se a taxa Selic aumenta, aqueles que estão atrelados ao IPCA e também a poupança vai aumentar também. Então hoje, se a gente olhar de forma bem momentânea, as que são taxa mais IPCA e taxa mais poupança, está um pouco mais em conta do que a taxa fixa. Mas sabendo que a gente tem uma previsão já final do ano, a taxa Selic chegar num patamar muito próximo a 6%, então é muito mais interessante ele optar por uma taxa fixa agora, vai estar pagando um pouquinho mais, mas daqui a alguns meses vai ficar mais barato do que aquela vinculada à poupança. Então a sensação de ter uma taxa mais baixa agora, né, ela pode ser que
que o nosso telespectador que vai comprar um imóvel, ele se surpreenda num tempo curto, né? 12 meses, porque os financiamentos imobiliários, normalmente, eles são de 30 anos, 35 anos. Já nos primeiros 12 meses, pode ser que ele tenha uma surpresa desagradável, né? Exatamente. Pode, nos próximos 12 meses, ele já vai verificar uma prestação maior do que a da taxa fixa. Então, você que vai adquirir o seu imóvel, está por adquirir seu imóvel agora, procure a sua imobiliária de confiança, o seu corretor de confiança, para que ele te oriente, e também os correspondentes bancários, os bancos. A Caixa Econômica, por exemplo, aqui em Linhares, tem 2 correspondentes bancários, um deles é a Exata, da nossa querida Rose, parceira aqui do nosso programa, né? Vou pedir o Diego para deixar o telefone aqui da Exata para que você tire as suas dúvidas lá com a Rose e com o seu time na Exata Financiamentos. Melissa, o investidor, né? Nós temos aí, no início da pandemia, teve essa migração dos investimentos da Bolsa para o mercado imobiliário. Isso trouxe à tona o investimento no setor imobiliário do ponto de vista de fundos imobiliários também, né? Como que você vê essa relação? Porque eu posso imobilizar o dinheiro comprando tijolo ou comprando papel. Qual é essa relação aí? Explica essa diferença para o nosso telespectador e o que você sugere em cada uma delas do ponto de vista de investimento, ou uma ou outra. Depende muito do perfil realmente do investidor. Tem investidor que realmente gosta de pegar no tijolo, né? De pensar assim, não, isso aqui é meu. Físico, né? Físico. E tem o outro que não, entende que o fundo imobiliário não é nada mais do que uma construtora, um empreendimento imobiliário, precisou captar recurso, ele emite papéis, né? Joga na bolsa. E aí ele pode ser negociado entre bancos ou até mesmo na Bolsa de Valores. E esses papéis, eles são reflexo da venda do sucesso daqueles empreendimentos. Agora, é interessante aquele que optar pelos fundos imobiliários entender qual é os empreendimentos que está dentro dessa carteira do fundo imobiliário, até mesmo para ter segurança. Aquela carteira, ela está vinculada à construção de shoppings, a casas populares, a casa de alto padrão, A galpões de logística, né? Isso, então você tem que só ter um pouquinho mais de cuidado de verificar realmente essas empresas que emitiram os papéis. Por falar nisso, Linhares, nós tivemos uma notícia há 2 semanas que Linhares vai ter um investimento aí na ordem de uns 3 bilhões, né, de atração de indústrias para cá, geração de emprego, renda. E você que é investidor do mercado imobiliário, vai uma dica aqui, Melissa, porque hoje existe um apagão de imóveis para locação. Então aí está aí uma oportunidade para você que é investidor, né, de adquirir ou construir imóveis, casas, apartamentos para locação. E também, Melissa, um mercado que está muito em alta aqui em Linhares são galpões. Está escasso galpões para locações para essas indústrias que estão chegando. Então, você que é investidor do mercado imobiliário ou da Bolsa de Valores, quer migrar o seu investimento para o mercado imobiliário, está aí uma opção real do tijolo aqui na nossa cidade, que você pode consultar uma imobiliária, uma construtora, para que você tenha mais informações e orientações sobre esse assunto, tá? Melissa, o nosso tempo é muito curto, né? A gente já está chegando ao final do nosso programa. Eu tenho um hábito aqui no programa que é o programa de boas notícias. Então eu tenho um hábito aqui de pedir uma mensagem de otimismo para o nosso telespectador. Eu queria que você deixasse uma mensagem bacana aí para a gente. Isso. Bom, não desista, né? Nós estamos aqui realmente por uma passagem, uma missão, e essa missão ela precisa ser prazerosa aqui, né? Sendo espiritual ou não, mas a passagem na Terra ela precisa ser prazerosa. Então, saiba utilizar melhor seus recursos, faça bons investimentos e para progredir basta começar. Ai, que bacana! Nós somos brasileiros e não desistimos nunca, não é isso? Esse é o ditado.
Melissa, um abraço para você, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo de vir aqui, um abraço para o Patrick Caldara lá da Elite Capital, para todo o time da Elite Capital, você que é de Linhares, é do Espírito Santo, a Elite Capital atua no Espírito Santo, busque o Diego vai colocar aqui o site da Elite Capital para que você acesse, o contato também do telefone lá da Elite Capital para que você tenha algum negócio ou que você que tem um contrato de aluguel e quer antecipar o seu recebível, você pode entrar em contato lá com um time, né, da Melissa, do Patrick, que eles vão te atender lá e tirar todas as suas dúvidas em relação à antecipação de recebíveis. Mais uma vez um abraço, muito obrigado. Deixo o meu abraço lá para toda a equipe da Elite Capital. Eu que agradeço, obrigada. Maravilha. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só acessar lá no Spotify ou no Deezer por Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu Imob TV. Oferecimento Exata Financiamentos, Preferita Paisagismo, Galon Tintas e Imobiliária Conquista.